Vamos abrir a santa palavra do Senhor nessa manhã no livro de Atos. E com esse texto que nós vamos ler nesta manhã, nós estamos entrando na segunda metade do livro de Atos. O livro de Atos tem 28 capítulos. O último capítulo da primeira metade é, portanto, o capítulo 14. E hoje, lendo o capítulo 15, nós estamos começando a segunda metade do livro de Atos. E muita coisa já aconteceu nessa saga da igreja e no mover do Espírito Santo na vida da igreja, nessa história maravilhosa escrita pelas mãos do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. Estamos lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Primeira parte do versículo 12, e toda a multidão silenciou. Amém. O livro de Atos, com 28 capítulos, vai mostrar o nascimento da igreja. Capítulo 1, o Senhor Jesus promete enviar o Espírito Santo de Deus e diz para que aqueles discípulos permanecessem ali, aguardando a derramada do Espírito Santo. E quando eles recebessem, o Espírito receberiam também, naquele derramar, poder. E seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é isso que vai ser relatado durante o livro de Atos, nesse movimento e nessas ondas de expansão da igreja. Primeiro ali em Jerusalém, nós vemos nos primeiros capítulos 2, 3, 4, até o capítulo 8 ali, nós vamos ver a igreja se estabelecendo, conversões em massa, pessoas entregando a vida para Jesus, as pessoas ali vivendo na vida comum da igreja diante daqueles que não criam e o Senhor alcançando aqueles que ele havia eleito. Mas a igreja de Atos, ela nunca foi uma igreja perfeita e nunca foi a proposta de nenhum pregador apresentar essa igreja como um exemplo de uma igreja que não tem problemas, não tem defeitos. Desde o começo, isso começa ali a aparecer. Existiam pessoas de fora que perseguiam a igreja, existiam problemas internos de murmuração, existiam problemas de pessoas que tentavam mentir e enganar ali, e o Espírito Santo, dando poder, vai ali ajustando a cada vez a igreja e acertando, não como uma igreja perfeita, mas como um modelo para o qual nós devemos olhar, aprender e pedir: Deus, dá-nos a graça de vivermos também esse agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ao chegar ali no capítulo 8, para o capítulo 9, nós vemos a igreja se expandindo ali para o segundo tempo dessa onda missionária, da expansão da igreja.
Judéia e Samaria. E aí, a partir do capítulo 13, nós vamos ver de forma mais clássica ali, de forma mais objetiva, os confins da terra começam a ser alcançados. E nós lemos no começo do capítulo 13, que Paulo e Barnabé, ali na igreja de Antioquia, que já tinha avançado a igreja, eles são enviados como missionários e fazem uma grande viagem missionária. Começam ali pela ilha de Chipre, enfrentam ali resistências, perseguições, expulsões. E eles fazem uma viagem de ida e depois eles fazem uma viagem de volta por aqueles lugares onde a igreja foi nascendo. Ali eles ordenam a liderança, presbíteros, ali eles encorajam os irmãos, dizendo, olha, ser crente significa passar por dificuldades, provações e lutas, mas fiquem firmes, vale a pena. Eles voltam ali até a igreja de Antioquia para apresentar o relatório. Nenhum missionário que sai, ele sai como um lobo solitário, não deve sair sem ter a quem prestar contas. E nós conversamos sobre isso na semana passada. E então ele volta ali para Antioquia e relata tudo que Deus havia feito e há uma grande alegria. Mas ali também não era uma igreja perfeita. E alguma coisa aconteceu, um conflito. Uma situação em que a igreja não deu conta de resolver. E meus irmãos, os conflitos aparecem. As situações difíceis surgem no meio da igreja. Não se espante com isso. Já é registrado na palavra de Deus desde o começo do seu nascimento. Mas a igreja, ela amadurece quando os seus conflitos, eles são resolvidos. Os relacionamentos amadurecem quando as pessoas que têm diferenças conseguem sentar e conversar e resolver e ter aquele conflito apaziguado, resolvido. E aqui também nós vamos ler sobre como Deus foi consolidando e amadurecendo a igreja nessa resolução de conflitos. Elementos muito importantes precisam ser destacados aqui. E o texto começa dizendo, no versículo 1, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que alguns indivíduos, não todos, da igreja da Judéia foram para Antioquia. E essa talvez seja uma das primeiras observações que nós precisamos fazer. Nem sempre alguns indivíduos falam por todos os indivíduos. Muitas vezes os conflitos começam com pessoas dizendo, está todo mundo falando. Está todo mundo falando nada. É uma impressão de 2 ou 3 que quer fomentar ali uma contenda e colocar fogo em todo mundo. E alguns indivíduos se levantam e começam a ensinar ali na igreja de Antioquia um ensino muito errado. Eles ensinam, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Meus irmãos, aqueles irmãos que vieram da Judéia, nós vamos ler logo abaixo, eram irmãos, muito provavelmente crentes de verdade. Quero crer que sinceros no Senhor, mas também sinceramente enganados e imaturos no conhecimento e na experiência com o Senhor, porque eles haviam ouvido a respeito da palavra de Deus, do Senhor Jesus, eles faziam parte da igreja, mas eles ainda tinham uma doutrina basilar muito importante, altamente equivocada. Eles estavam dizendo, olha, nós precisamos de Jesus, mas nós precisamos de mais alguma coisa. Nós viemos da cultura e do costume dos judeus, dessa cultura em que a circuncisão foi dada ali na lei, e nós recebemos esse Jesus, mas nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Vocês precisam ser circuncidados para serem salvos. Vocês precisam passar pelos rituais se de fato vocês querem salvação. É o que eles estavam dizendo. E essa é uma forma em que muitas vezes ainda ouvimos a respeito disso nos dias de hoje. E meus irmãos, a única coisa que nós precisamos para ser salvos é sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus e respondermos em fé, numa fé que Ele mesmo dá para a gente e sustenta a gente por ser o Deus da aliança. Não, meu irmão, você não precisa mudar de vida para ser salvo. Se você é escravo do pecado,
da bebida, da prostituição, da mentira, você não precisa mudar para ser salvo. Isso pode escandalizar alguém, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ninguém precisa mudar o seu procedimento na tentativa de dizer: Deus, porque eu fiz alguma coisa boa, agora eu vou ser salvo. Você tem uma vida toda errada, se você despreza Deus, se você até tem conhecimento das coisas de Deus, mas você toma a opção de fazer diferente, continuar em pecado, você não precisa mudar para ser salvo. Entendam claramente a ordem das coisas. O Senhor Jesus não falou: ajeitem a sua vida para eu salvar você. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Venha para a igreja, dê o seu dízimo, frequente, participe dos ministérios, seja assíduo, ajude na igreja, ajude os pobres, aí você vai ser salvo. Não, meus irmãos. A nossa salvação é pela graça. É pela graça. E uma vez salvos, alcançados pela graça, constrangidos pelo amor, encantados pela santidade, pela beleza, pela misericórdia de Deus, nosso coração vai sendo transformado. E a transformação que acontece na nossa vida é consequência do ato que começou com Jesus. A iniciativa de Deus em nossas vidas. E nós, constrangidos por eles, percebemos o nosso pecado e dizemos: Deus, eu não posso continuar a viver assim e dizer que eu sou salvo, Senhor. Tem misericórdia de mim. E louvado seja o nome do Senhor se você se entristece com o seu pecado. Isso não vem da sua carne, da sua natureza, da sua própria consciência humana, mas isso é a ação do Espírito Santo que produz frutos de arrependimento. Então, meus irmãos, não há da parte de Deus uma condicional. A eleição, a salvação é uma ação que vem de Deus. E aí Ele nos alcança. E a partir disso a nossa vida vai sendo transformada, mudada. A gente vai conhecendo a palavra, os nossos olhos são abertos e ela vai limpando a nossa vida. Agora, se por outro lado, você se diz salvo, você tem consciência dos seus erros, dos seus pecados, você tem sensibilidade para os seus erros, mas você não tem nenhum desconforto com isso, será que eu sou salvo mesmo? Se eu continuo dando de ombros e dizendo: ninguém tem nada a ver com isso, ninguém se mexe na minha vida, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, será que eu sou salvo? Porque quando somos salvos, temos a consciência na mente, no coração e com a boca declaramos que Ele é o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Eu não sou dono mais da minha vida. Eu não mando mais na minha vida. É Jesus quem manda. Ele é o dono da minha vida. Mas o passo inicial, o sair da condição de perdido para a condição de salvo, não requer nada da gente. Mas requer um sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário. Sacrifício suficiente, ou seja, não há nada mais a ser acrescentado. E sacrifício eficiente, é completo. Quando Ele começa a obra de salvação, Ele completa, Ele chama, Ele regenera, Ele converte e Ele introduz a gente nesse processo da santificação. E aí sim, nós vivemos como consequência do que Ele fez nas nossas vidas. Mas não mais com culpa, não mais com medo, não mais inseguro. E se eu pecar, será que eu vou perder a salvação? De jeito nenhum, porque não foi você que conquistou. Foi o que Ele fez por você. Então, se você se entende como pecador, incapaz de agradar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro passo da compreensão do Evangelho. E aqueles homens ali, alguns homens, da palavra de Deus, eles disseram para os irmãos de Antioquia: se vocês não fizerem mais uma coisa, além do sacrifício de Jesus, vocês não podem ser salvos. E a consequência disso, no versículo 2, é que, tendo ali surgido um conflito e grande discussão. A palavra também pode ser traduzido, havendo ali uma rebelião, um conflito, uma confusão tal, tão grande, ali de Paulo e Barnabé com eles,
A coisa ficou muito quente, eles começaram a discutir, a argumentar, a tentar chamar razão. Mas, meus irmãos, diz ali que aquele conflito, aquela discussão, ela não foi resolvida ali. Mas alguma coisa foi resolvida. Diz a palavra de Deus, versículo 2, foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns, muito provavelmente aqueles alguns que vieram da Judeia, fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Meus irmãos, primeiro passo que nós identificamos aqui nesse texto, para que a igreja caminhe em direção à resolução de conflitos, é reconhecermos que existe autoridade na igreja. Existe alguém que o Senhor colocou como autoridade e liderança na sua vida. Existe alguém que recebeu de Deus essa autoridade para ajudar e gerenciar conflitos e buscar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. O primeiro passo para a gente conseguir resolver os nossos conflitos é a gente reconhecer, existe uma autoridade acima da gente. Ali isso fica claro. Eles tentaram argumentar, conversaram para cá, conversaram para lá, não chegaram a uma conclusão e falaram, a gente joga a toalha, a gente precisa de ajuda. Reconhecer que existe autoridade na igreja. Alguém que pode ajudar e abençoar e que foi colocado ali por Deus para fazer isso. E aí nós podemos e devemos pensar isso em termos micro e macro. Os seus relacionamentos, no casamento, no relacionamento entre irmãos, no relacionamento entre irmãos de sangue e irmãos de fé, entre pessoas que têm pensamentos em algumas áreas diferentes dentro da igreja. Paulo e Barnabé tinham razão em dizer para aqueles homens, vocês estão errados. Argumentaram, mas isso não foi suficiente, eles pediram ajuda, meus irmãos. E reconhecer que a autoridade é coisa de Deus na vida da igreja. Isso não pode significar uma carta branca para ter autoritarismo e dizer, não se levante contra o ungido de Deus, não fale mal da liderança, porque isso muitas vezes tem sido apresentado dessa maneira, porque a liderança e a autoridade na igreja é homem como você e eu, é ser humano como nós todos, e ele não é infalível, e ele não é inerrante, ele é homem, são seres humanos que precisam da sua misericórdia, das suas orações também, e tem sobre ele grande responsabilidade de ser autoridade e liderança na vida uns dos outros. Acho que o Senhor nos dê graça. A nossa igreja, quando os novos membros são recebidos, eles se comprometem a se submeter às autoridades enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. E assim também nós precisamos ser. E volto a falar, no micro e no macro. Se há na sua família algum conflito, alguma coisa que vocês têm buscado diante de Deus resolver, têm orado, e vocês não têm dado conta, peça ajuda. Tem autoridade acima da sua vida, para que você peça ajuda e você possa aproveitar e desfrutar dessa autoridade que quer ajudar, que quer se comprometer com você a resolver esses conflitos. Esse é o caminho da consolidação, do amadurecimento da igreja. Porque quando a gente decide não amadurecer os nossos relacionamentos, seja de forma consciente ou inconsciente, a gente está dizendo, você vai para lá, eu vou para cá, e a gente se divide. E a gente fala, eu não dou conta. Não tem ninguém acima de nós. Que a gente se submeta, que possa ser alguém que vai gerenciar, mediar esse conflito e esse desafio. E nós temos sobre todos nós, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, autoridade sobre a igreja. Ali, em Mateus, no capítulo 28, o último capítulo, na grande comissão, antes dele dizer aos seus discípulos, vão por toda a terra e façam discípulos de todas as nações, o Senhor Jesus começa dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão. Agora vocês vão. E preguem a palavra de Deus e façam discípulos de todas as nações. Reconhecer a nossa autoridade, a autoridade diante da gente, aquilo que nós precisamos nos submeter, é também demonstração da nossa fé.
Os irmãos podem lembrar daquele centurião que tinha um servo que estava doente, relatado ali nos evangelhos. Ele procura o Senhor Jesus, porque sabia que Jesus tinha a autoridade. E ele fala, o meu servo está doente. Não tem autoridade, não tem poder nesse mundo que dê conta de curá-lo. E Jesus olha para ele, diz a palavra de Deus, admirado, e fala, eu nunca vi fé como essa em Israel. E aquele centurião aproximou-se de Jesus dizendo, eu sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho aqueles que estão abaixo de mim e que se submetem à minha autoridade, mas eu me submeto à tua autoridade. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de crise de autoridade. Num tempo em que cada um faz aquilo que acha que deve fazer e que não tem que dar contas a ninguém. Essa não é a vida da igreja. A gente não dá de ombro dizendo, eu não tenho nada a ver. Se você dá de ombros e fala, eu não tenho nada a ver, eu não submeto a ninguém, você precisa examinar o seu coração, o seu proceder e a sua mente. E pensar, será que eu faço parte da igreja do Senhor Jesus de verdade? O primeiro passo da resolução de conflitos é reconhecer. Existe autoridade dada por Deus na igreja. Os pastores da igreja, a liderança da igreja, o conselho, tem autoridade a quem ele se reporta, o presbitério. Tem gente a quem a gente pede ajuda quando a gente não está conseguindo resolver as coisas. Gente que corrige a gente, que tem a responsabilidade de apontar o erro quando nós estamos nos desviando. Se a gente não reconhece a autoridade, cada um faz o que quiser e anda como achar melhor. E a igreja não tem a organização de um corpo que é coordenado, dirigido e liderado pela cabeça. E a cabeça não é o pastor. A cabeça é Cristo. É Cristo. A palavra de Deus segue dizendo ali, no versículo número 3. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Meus irmãos, existem situações na nossa vida em que a gente passa por indefinições e conflitos que a gente queria resolver. E a gente, quando identifica que a gente não consegue, a gente tem a bênção de ter alguma autoridade a quem a gente possa se reportar, pedir ajuda, é uma coisa maravilhosa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto você não consegue resolver, siga servindo ao Senhor e salgando esse mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Eles foram encaminhados pela igreja, as coisas não estavam resolvidas, eles podiam pensar, bem, eu tenho esse problema para resolver, vão direto ali, mas eles foram no caminho ali, enviados pela igreja, encaminhados ali, atravessando aquelas províncias, e o que eles fizeram no caminho? Testemunharam. E com grande alegria, aqueles que receberam ali a palavra, os relatos do que Deus tinha feito, eles foram recebidos ali e geraram grande alegria. Enquanto o conflito não foi resolvido, continua servindo ao Senhor. Não acho que a vida vai estar parada por causa daquilo que não está resolvido. Deus vai dando graça da gente servindo. E aliás, às vezes, parece que a gente serve ainda melhor quando as coisas não estão muito certas. A gente fala, Deus, eu não consigo, eu não dou conta, mas o Senhor me mandou, eu estou indo. Os conflitos, eles acontecem na vida da igreja. Eles aparecem no nosso meio. Mas não deixe de servir ao Senhor por causa de questões que talvez angustiem o seu coração. De quando em vez alguém procura e fala, pastor, estou indo embora, eu estou saindo, não dá para mim, e eu vou para outro lugar. E a pergunta que a gente sempre faz é, você orou, você tem direção de Deus? Você tem certeza que não tem outro lugar para você servir aqui na igreja? E muitas vezes, o que não é dito, mas é que é expressado, a impressão que a gente tem é que a pessoa está dizendo, eu vou para outro lugar que lá sim, talvez a igreja seja mais perfeita. Começo, talvez. Não tem igreja perfeita. Se você encontrar, não vá para ela, porque quando você entrar nela, ela vai se tornar imperfeita. Nossa igreja não é perfeita. Tem muita coisa para consertar ainda. Tem muita coisa para ajeitar. Mas que o Senhor nos dê graça de, enquanto as coisas não são plenamente resolvidas, que a gente continue a servir ao Senhor. E Deus vai nos usando, imperfeitos que somos. Esses homens seguiram o caminho deles. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém,
Eles foram bem recebidos pela igreja, e pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Possível que aqui Paulo e Barnabé tenham sido recebidos junto com os outros irmãos, e todos bem recebidos e acolhidos. A liderança é aquele que tem autoridade, ele quer buscar a vontade de Deus, ele não quer escolher um lado, o que está mais certo, não, ele quer buscar a vontade de Deus e que todos nós juntos possamos nos submeter a essa vontade de Deus. Por isso ali eles foram recebidos com grande alegria. E quando eles chegaram ali, eles relataram o que Deus havia feito com eles. E nós já falamos sobre isso, mas dada a grande importância disso, eu quero mais uma vez falar sobre isso. Para a gente amadurecer como igreja, resolver os nossos conflitos, nós precisamos ter a firme consciência de que o crente, o cristão, aquele que de fato é salvo no Senhor, ele sempre vai ter que prestar contas a alguém. A relatar sobre o que você vive para alguém. Você não é um lobo solitário, você não é alguém avulso, desconecto do corpo. Mas você é alguém que precisa prestar contas e relatar as coisas para alguém. Eu faço uma pergunta novamente que fiz semana passada. Você tem alguém que é referência na sua vida, para quem você presta contas? Para quem você pode confessar os seus pecados? Para quem você pode abrir o seu coração quando você está triste e desanimado? E se você não tem ainda essa pessoa, se não tem uma referência que você pode dizer, eu preciso de alguém para prestar contas da minha vida, uns aos outros, eu quero encorajar você a orar e colocar isso diante de Deus. Isso faz parte do amadurecimento da nossa caminhada cristã. Alguém diante de quem que seja mais maduro que você, diante de quem você possa se mostrar vulnerável, confessar as suas tentações para não precisar confessar os seus pecados e dizer, está difícil nessa área, essa área é difícil para mim. Fato é que não há caminhada cristã sem ter a quem prestarmos contas. E ali eles relataram tudo o que Deus havia feito. Antes nós já havíamos lido ali no versículo 27, quando eles chegaram na igreja de Antioquia, depois da viagem missionária, relataram o que Deus havia feito. Essa é a nossa expectativa, esse é o ensinamento da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus é o perfeito modelo disso. Ele fala para os seus discípulos, olha, eu não falo daquilo que é da minha cabeça, de susto, mas eu falo tudo aquilo que o meu Pai me deu. E cada um que Ele me deu, eu vou guardar e vou prestar contas a Ele de tudo que eu vivo. A Trindade é essa comunidade onde cada um tem o seu papel, a sua missão, mas onde cada um presta conta aos outros nessa relação de perfeito amor. Onde um se sujeita ao outro. Assim como o corpo de Cristo precisa ser. Não dá para você ser avulso. Não dá para você achar que você não precisa prestar contas para ninguém. A caminhada cristã é uma caminhada em que a gente presta contas uns aos outros. O texto segue dizendo, versículo 5, perdão. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Já falei no começo, mas reforço agora. A consolidação da igreja, a gente precisa ter a consciência que a gente sempre vai precisar lidar com gente mais confusa, imatura e às vezes chata. Então, assim, se você tem convivido com gente que tem te dado trabalho na igreja, gente que já está caminhando na igreja há muitos anos, mas ainda não amadureceu, ainda continua nos mesmos melindres, no mesmo mimimi, nas coisas que te geram sensibilidade aos menores desconfortos. Não se espante. Essa é a igreja. Essa é a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui que alguns membros do partido dos fariseus, meus irmãos, eles eram homens que conheciam, valorizavam a palavra de Deus. Eram homens que levavam a sério as coisas de Deus. Não era gente como gentios que não tinham experiência em conhecer a lei de Deus. Mas eles estavam tão apegados com a lei que não conseguiam ver a graça de Deus. E aqui há uma expressão muito importante. Alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido. Não há dúvida de que eles eram crentes. Não era gente de fora, era gente de dentro.
Então, meus irmãos, a gente sempre vai ter que lidar com gente mais imatura. É difícil? É. Cansa. Drena as nossas energias? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Mas se você quer encontrar um lugar onde ninguém vai te perturbar, onde ninguém talvez vai ser um desafio para a sua personalidade, onde ninguém vai colocar a sua paciência à prova, esse lugar não é a igreja. Espero que não seja a sua família. A gente não trata assim os nossos familiares e diz, meu filho me perturba muito, deixa eu jogar ele no lixo. A gente não faz isso. A gente não faz isso com família. Mas tem gente que é assim. Já deveria ter amadurecido, crescido, mas você precisa continuar lidando. O Senhor Jesus faz isso com a gente. E de quando em vez a gente tem uma visão da nossa condição de imaturo, e a gente olha para nós mesmos e fala assim, Senhor, eu conheço o Senhor há tantos anos, ainda estou nessa criancice, nessa imaturidade, mas Ele com graça olha para a gente e fala, meu filho, vamos continuar caminhando. Minha filha, eu não desisti não, desanima não. Levanta a cabeça, tem graça, tem perdão, tem misericórdia, tem força do Espírito Santo. E vai ter gente assim no nosso meio. Talvez tenha alguém que recentemente tem te perturbado. Ame essa pessoa, ore por essa pessoa e mais, considere que Deus tem colocado essa pessoa com um propósito na tua vida para amadurecer áreas da tua vida que talvez você ainda seja menino ou menina. E que precisa amar essa pessoa, porque é teu irmão em Cristo. A palavra de Deus segue dizendo, versículo número 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Próximo ponto para a gente pensar na consolidação da igreja, na resolução de conflitos, é termos a consciência de que tem situações que precisam de tempo para serem amadurecidas. Eles se reuniram para examinar, para estudar, para considerar, para tentar ouvir cada lado e as argumentações uns dos outros e ver se alguém tinha a razão naquilo que estava falando. E é assim que acontece. Às vezes a gente quer que a coisa seja resolvida rápida, mas há tempo para as coisas. O Senhor do tempo, o Senhor Jesus, Ele tem tempo. E ali os apóstolos, aquelas autoridades, os presbíteros se reuniram, buscaram ao Senhor para examinar. Às vezes no conselho da nossa igreja, nós nos deparamos com situações que a gente fica dividido ali. A gente analisa a situação e aí a gente tem metade do conselho com opinião e outra metade com outra opinião. E nessas situações, o pastor titular da igreja tem o voto de Minerva, ou seja, se tiver empatado, o meu voto vale mais um pouquinho. Mas pela graça de Deus, Deus tem nos dado o privilégio de a gente nunca decidir as coisas assim, de forma acirrada, 50-50 quase. E aí quando a gente entende que aquilo dali está dividido, o que a gente faz? Meus irmãos, precisamos buscar mais a Deus. Precisamos nos aconselhar com aqueles que são mais experientes com a gente volta a orar, volta a buscar a direção de Deus no tempo dele. Às vezes os conflitos, a gente quer se livrar logo deles. Eu também quero. Eu não gosto de gerenciar conflitos, é uma das coisas mais desconfortáveis do ministério. Mas às vezes a gente precisa do tempo para as coisas acalmarem. E as pessoas dizem, e aí, já resolveu? Calma. A gente está reunido, a gente está orando, a gente está estudando. O tempo do conduzir de Deus. E o texto segue dizendo no versículo 7. Havendo então um grande debate, Pedro tomou a palavra. E ele disse, irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Próximo ponto da resolução de conflitos, Pedro toma a palavra, exerce a sua autoridade. E meus irmãos, é muito bonito ver o Pedro redimido. O Pedro que era o cara esquentado,
O cara que cortava a orelha do soldado. O Pedro que falava, Senhor, o Senhor não vai lavar só os meus pés, lava o corpo inteiro. O Pedro que ia na frente, o Pedro que era bravo, agora amansado, redimido pela graça de Deus. Aquilo que Deus colocou para ele, um espírito de liderança, mas não na própria força, não na própria sabedoria, não no próprio braço, mas na direção do Santo Espírito de Deus. E isso é a palavra para ministrar o teu coração. Deus te fez com uma personalidade, com um jeito, mas o pecado deturpou isso. O pecado fez com que essa característica da sua personalidade muitas vezes se expresse de uma forma pecaminosa, egoísta. E nas nossas justificativas a gente acaba dizendo, foi Deus que me fez assim. Se quiser, goste de mim desse jeito. E o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, se esse tem sido o nosso pensamento. Porque o nosso jeito, a nossa personalidade, ele precisa ser redimido e usado santificado para a glória dele. Se você é uma pessoa mais devagar, menos dada a conflito, que isso não vá cair e se inclinar para uma covardia, para não lidar com nada. Se você é alguém mais enérgico, que gosta e paga para entrar numa briga, que Deus amanse o seu coração e dê sabedoria para você entrar com autoridade, com discernimento. Assim como Deus fez na vida de Pedro, é tão bonito ver isso. Ele toma a palavra, não agora como aquele Pedro desesperado, mas aquele Pedro que reuniu-se com os apóstolos, com os presbíteros, e então toma a palavra e diz, irmãos. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que está escrita aqui por acaso. E cada uma delas é muito relevante. Ele fala, vocês são meus irmãos. Vocês estão brigando. Pessoal do Nordeste, vocês estão arengando uns com os outros, por quê? Por que vocês estão se engalfinhando aqui? Vocês são meus irmãos, a gente é família, a gente precisa resolver isso. E para começar a resolver, ele fala sobre aquilo que é comum, e ele diz, vocês sabem. Essa é a informação que, tudo bem, a gente está junto, você concorda, resolução de conflitos passa por isso. Vocês sabem, vocês reconhecem que desde há muito, não fui eu que me voluntariei para me apresentar diante de Deus e dizer, Deus, eu sou líder, eu vou, não. Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E que coisa linda. Ele fala, olha, vocês sabem disso. Vocês reconhecem isso. Vocês estão de acordo. Eu mesmo fiquei ali muito reticente quando Deus falou para eu ir lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Um gentio, entrar, sentar, comer com ele. Eu falei, Deus, não. Ele é um impuro. E aí Deus se revela a ele naquela visão do lençol e fala, não ouse considerar impuro aquilo que eu já purifiquei. E Deus já tinha dado essa experiência para Pedro, esse amadurecimento, essa autoridade para ele. E ele fala, vocês sabem que Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E quem sabe Deus já tem te dado experiências na tua vida para te dar autoridade na resolução de conflitos. E dizer, eu já passei por essas coisas. Eu sei que Deus me escolheu. Passei por sofrimento, por luta, por coração apertado. Mas Deus me escolheu e me deu graça para estar nessa situação aqui. A história que Pedro passa a contar não é a história de Pedro, mas a história do que Deus fez. Ele me escolheu entre vocês para que eu anunciasse para os gentios e os gentios viessem a crer e se tornassem irmãos como a gente. Ele passa a dizer, vocês sabem disso? Vocês concordam com isso? Ele fala então, há um juiz, perfeito juiz. Porque o juiz humano, por mais justo, por mais esforço, boa vontade que ele tenha, ele é imperfeito, porque ele pode julgar as atitudes, os fatos, as pistas, as provas, as palavras, mas ele não consegue julgar os corações. Ele não consegue colocar na balança a intenção das pessoas, o que levou a pessoa a fazer aquilo. E Pedro diz, olha, tem uma autoridade acima da gente, o Deus que conhece os corações. Ele lhes deu testemunho para os gentios e concedeu para os gentios o Espírito Santo. A eles, como também o havia concedido a nós. E ele,
não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando o coração deles por meio da fé. Pedro está situando a coisa, está dizendo, olhem para a obra de Deus, olha o que Deus já tem feito, e é assim que a gente, pela graça dele, pode solucionar os nossos conflitos. Parar de olhar para a gente, e começar a olhar para aquilo que Deus tem feito, para a obra de Deus na vida daqueles que têm sido salvos. Isso inclui você mesmo. O que Deus já fez. Ele salvou, Ele deu o testemunho, Ele levou eles a crerem, deu fé para eles e Ele os purificou. Por isso, se eles já foram purificados, eles não precisam mais continuar nos mesmos rituais que eles faziam anteriormente. Isso apontava para frente até o sacrifício perfeito, mas agora não há mais necessidade. E então ele conclui a sua linha de raciocínio no versículo 10 dizendo, agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Pedro está dizendo no final das contas, meus irmãos, eu já falei sobre o que Deus fez, sobre como Ele me escolheu, como Ele alcançou os gentios, mas eu convoco você a olhar para o seu próprio coração. Por que vocês querem tentar a Deus? Por que vocês querem continuar dizendo que vocês são Deus? Porque toda vez que a gente entra num conflito e a gente não dá conta de resolver, a gente se acalora, a gente deixa a temperatura subir daquele conflito e a gente perde as estribeiras ali, a gente não consegue se humilhar diante de Deus. Muitas vezes o que a gente está fazendo é se colocar no lugar de Deus e tentando a Deus. E ali eles diziam, olha, vocês têm que se circuncidar e cumprir todos os ritos, os mandamentos e preceitos da lei. E Pedro fala, por que vocês estão fazendo isso? Querendo colocar sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. A lei é boa, mas a lei não salva ninguém. Ela só mostra o nosso pecado, mas ela não é capaz de trazer salvação para a gente. Porque só seríamos salvos pela lei se nós tivéssemos condição de obedecê-la plenamente e não falhar em nenhum dos seus preceitos. Mas nós não conseguimos. E se nós reconhecemos isso e queremos continuar nos colocando debaixo dessa lei, estamos nos colocando debaixo de um jugo da lei, do qual já fomos libertos em Cristo Jesus. Então por que você olha para o seu irmão e você está exigindo aquilo que a palavra de Deus já falou que ele está perdoado, está livre? Talvez ele esteja andando em pecado e ele precisa ser quebrantado. Mas colocar sobre ele o jugo da lei, o peso, a ameaça, o medo, não é assim que a gente resolve conflito e confronto. A gente resolve buscando a graça de Deus. Falando, Deus, queria muito que aquele irmão mudasse de vida. Ele ainda está sendo escravizado por pecados, por colocar o jugo da lei sobre ele. Mas não é esse o plano que o Senhor tem para ele. Qual a motivação, qual que é a ideia por trás do fato quando a gente entra num conflito? Quando tem um problema que a gente faz questão de ir até o final? Será que é realmente a glória de Deus? Será que é realmente promover a justiça de Deus? Ou será que é um absurdo? Não é possível. Será que eu estou tentando a Deus e me colocando no lugar dele? E Pedro então termina dizendo, mas nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor, assim como eles. E é a graça do Senhor que resolve os nossos conflitos. Mesmo que a gente tenha entrado num conflito, num confronto, e tenha usado estratégias, abordagens que não são santas, são pecaminosas, um jeito de conversar que não agrada a Deus, a graça de Deus também nos visita. É pela graça que nós somos salvos. Você não precisa mudar nada na sua vida para você ser salvo. Se você foi salvo, se você reconheceu diante do seu Redentor a sua tristeza, a sua falha, você tem um coração arrependido, o Espírito Santo vai começar gentilmente a quebrantar você e mudar a sua vida. A lapidar a sua caminhada com Cristo. Pela graça nós somos salvos, assim como os nossos irmãos foram. E o texto diz, no versículo 12, toda a multidão silenciou. Parece que Deus fez, calma,
Vamos ajeitar. Nem sempre a gente dá conta disso. Nem sempre a gente consegue. E a gente fica triste quando a gente vê um irmão partindo e a gente não conseguiu resolver. Os que estão há mais tempo aqui na Igreja da Barra ainda tem essas tristezas no coração. Tanta gente que a gente queria que estivesse mais perto e a gente não deu conta. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a graça nos visita. Que essa seja a mensagem que fique viva em nossa mente e nos nossos corações. Que a gente trate os nossos irmãos, as nossas irmãs com graça. Se a gente não dá conta, recorre às autoridades, pede ajuda, relata, conta, abre o coração. Mas não perca de vista que o Senhor quer amadurecer a sua vida e a vida da igreja, para que a gente chegue até a estatura de varão perfeito. Aquele Senhor Jesus que veio para nós, cheio de graça e de verdade.